Vivendo o caminho infinito. Capítulo 8. Meditação. Meditação é o meio pelo qual alcançamos o reino de Deus. E então a vida é vivida pela graça. O máximo da meditação é um estado de completo silêncio interior. A pergunta surge naturalmente. Para quem não aprendeu a arte do silêncio interior, como é realizada a meditação? Certo é que não é algo simples de se conseguir, porque é difícil acalmar a mente pensante. Existe uma maneira de meditar, entretanto, que por fim levará à cessação do pensamento, deixando a pessoa em um estado sublime de quietude interior. Neste santuário sagrado e secreto do próprio ser, somente os pensamentos que são de Deus entram. Existem muitas maneiras de meditar, mas é importante para o iniciante evitar tentar realizar algo além de sua compreensão imediata. Para meditar com sucesso e sem a intromissão de pensamentos estranhos e perturbadores, o modo de meditação contemplativa é simples e levará o aluno, passo a passo, a formas mais elevadas de meditação. Na meditação contemplativa, o estudante transcende o desejo de dizer qualquer coisa a Deus ou de pedir qualquer coisa a Deus. Ele contempla o sol, a lua, as estrelas e as marés, e todas as coisas crescentes e vivas, lembrando que os céus e a terra estão cheios de tudo de que o homem precisa. Ele contempla todas as coisas como emanações de Deus, mostrando a glória de Deus, a lei de Deus e o amor de Deus por seus filhos. Nesse estado de quietude, a paz, as palavras reconfortantes da Escritura são cumpridas. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti. Isaías 26, 3. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele direcionará as tuas veredas. Provérbios 3, 6. Quando estamos em um estado de espírito pacífico, silencioso e reflexivo no campo, nas montanhas ou à beira-mar, tomamos consciência da maravilha e da natureza da terra. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. Salmos 19, 1. Frequentemente, à noite, na varanda, eu contemplo a quantidade e o brilho de milhões de estrelas no céu, notando, particularmente, a constelação conhecida como Cruzeiro do Sul. A regularidade perfeita de seu aparecimento é evidente de uma lei, uma ordem e uma atividade que rege este evento. O mesmo acontece com o nascer regular e ordenado da lua, o fluxo e o refluxo das marés, e a sucessão de coisas que crescem,
cada uma em sua própria estação. Contemplar Deus e a natureza da obra de Deus revela uma lei infinita que governa este universo, enchendo-nos de uma paz que elimina preocupações ansiosas. Quão inútil seria rezar para que o Cruzeiro do Sul subisse no céu, ou rezar para que as marés subissem ou baixassem. Não seria pecaminoso orar para que as flores desabrochem, quando, diante de nossos próprios olhos, o mistério da vida se desdobra, se declara e se revela sem esforço? Os grandes profetas da antiguidade viram que o homem nada precisa fazer a respeito desses grandes milagres, exceto contemplá-los, apreciá-los e ser grato por haver uma sabedoria infinita e um amor divino que criou todas as coisas para sua própria glória. Isso realmente significa para a sua glória e para a minha, porque a única existência de Deus é como você e como eu. Certamente, se Deus criou os céus, a terra e os oceanos, se Deus estocou a terra com suas coisas boas, podemos duvidar por um momento que Ele criou tudo isso para nosso uso, para nosso prazer e expressão. A futilidade de orar ou meditar por qualquer coisa deve ser imediatamente aparente quando percebemos essa atividade invisível do Espírito, aparecendo externamente como as harmonias da vida. À medida que nos engajamos nessa atividade espiritual de ver Deus trabalhando dia após dia, somos levados a um estado de consciência em que o pensamento, por si só, diminui e finalmente para. Então, um dia, em um segundo de silêncio, a atividade ou a presença de Deus se anuncia a nós. E sabemos que o reino de Deus está dentro de nós. A partir desse momento, não buscamos mais o nosso bem no reino externo. Não nos sentimos mais compelidos a depender de pessoas, coisas ou condições. A experiência humana ocorre em um mundo de tempo e espaço, e isso, por si só, impede que seja de natureza espiritual. Portanto, vamos lembrar que a meditação pode ser sobre qualquer coisa, desde que não seja deste mundo. O universo do Espírito é uma atividade eterna de Deus. Tudo o que ocorre no tempo ou no espaço, como o entendemos humanamente, não deve ser aceito pelo seu valor de aparência. Lembremo-nos de que toda aparência humana, boa ou má, é uma imagem mental no pensamento, na verdade sem realidade, lei, substância, causa ou efeito. Nesse reconhecimento, as limitações inerentes aos 5 sentidos físicos começam a desaparecer. Somos capazes de ver mais profundamente na consciência e contemplar o que é a eternidade no que aparece como passado, presente e futuro. Encontramo-nos ilimitados em termos de aqui ou ali, agora ou no futuro. Há uma entrada e uma saída
sem noção de tempo ou espaço, um desdobramento sem grau, uma realização sem um objeto. Nessa consciência, o sentido finito desaparece e a visão é sem limites. A vida é vista e compreendida como uma forma irrestrita e uma beleza sem limites. Até mesmo a sabedoria de todas as idades é englobada em um momento. Esta é a realidade da imortalidade vista e compreendida. É uma visão de vida, sem começo e sem fim. É a realidade trazida à luz. Nesta consciência, não existem barreiras de tempo e espaço. A visão abrange o universo, faz a ponte entre o tempo e a eternidade e inclui todo o ser. Esta meditação sobre a atividade de Deus em nossa experiência pode ser realizada enquanto estamos engajados em quase todos os empreendimentos humanos, seja cuidando da casa ou indo ao trabalho. Uma área da consciência pode ser reservada para a contemplação da presença e atividade de Deus. Não é necessário deixar o mundo para contemplar a graça de Deus, mas apenas reservar um pouco de tempo durante os dias e noites agitados para estar perto de Deus. Levantemos nosso pensamento a Deus, abramos nosso ouvido interno para ouvir a voz mansa e silenciosa, e com os olhos internos contemplemos o universo do Espírito, mesmo enquanto nossos olhos físicos estão opacos em atividades humanas. Então, estamos no mundo, mas não somos dele. A contemplação de Deus e da operação da lei de Deus mantém a mente continuamente fixada em Deus. Silenciosamente, suavemente e pacificamente, o estudante está observando Deus em ação, na terra como no céu. Ele está vendo as próprias glórias de Deus. Ele está louvando a Deus, reconhecendo Deus, e ele está testemunhando o fato de que a graça de Deus é a sua suficiência. Quando chegamos à realização de que a graça de Deus é a nossa suficiência, estamos vivendo uma vida de meditação contínua. Oramos sem cessar e, no entanto, nunca desejamos nada. Falamos a Deus sobre qualquer necessidade ou tentamos influenciar Deus de qualquer forma. Não há tensão, porque não estamos tentando realizar ou adquirir nada. Na realização de que a graça de Deus que povoou esta terra e a preencheu com todas as coisas boas para o uso do homem, é nossa suficiência em todas as coisas. Estamos em um estado de oração contínua. A sabedoria que vem de Deus é a nossa suficiência. O amor é de Deus e que satisfaz todas as necessidades desta terra. É a nossa suficiência. Nossa única necessidade é a realização da natureza de Deus e do governo de Deus. A contemplação disso leva a outras formas mais elevadas de meditação e a níveis mais elevados de consciência.
eventualmente, somos levados àquele lugar na consciência onde a meditação é um silenciamento total do pensamento, um estado completo de consciência, no qual há um alerta interior, um despertar interior, um estado de receptividade e expectativa, para o qual flui a realização da presença de Deus. Além disso, não precisamos de nada. É muito melhor ter essa realização do que ter o mundo inteiro de fama e fortuna, porque essa realização é a fonte e multiplicadora de pães e peixes, aparecendo como saúde, riqueza, companheirismo e reconhecimento. Qualquer que seja a necessidade imediata, a presença de Deus é a satisfação dessa necessidade. Em nossa ignorância, nós, como indivíduos, nos separamos da experiência real de Deus e, portanto, devemos pedir a Deus que se revele. Devemos pedir sabedoria, luz, graça, mas isso é tudo. Essa forma de oração é sabedoria, mas a oração, que é uma petição, suplicando a Deus por suprimento, segurança ou paz, é tolice aos olhos de Deus. Suprimento, segurança e paz são dádivas gratuitas, apenas à espera de nos colocarmos em harmonia com a lei de Deus. Rever a natureza da obra de Deus na terra e perceber que existe uma sabedoria infinita e um amor divino governando este universo trará um sentimento de paz tão grande que podemos muito bem nos perguntar o que poderia nos preocupar. A mera declaração de que Deus é sabedoria infinita e amor divino não será de grande valor. Deve haver a experiência real de uma consciência interior que vem como resultado dessa contemplação de Deus. Ao persistirmos em tal contemplação, Deus se tornará uma experiência. Estaremos vivendo na realização de Deus, fluindo continuamente como nossa experiência. Com uma convicção inabalável, saberemos que o reino de Deus está dentro de nós. Como resultado desse estado mais elevado de consciência, surge em nossa experiência maior a harmonia entre mente, corpo, bolso, família e relacionamentos comunitários. Vamos descansar em paz e quietude. Deixemos a graça de Deus preencher nossa mente e alma, ser e corpo, e com um sorriso perceber: tua sabedoria é suficiente para mim. Teu amor me satisfaz. Eu descanso em ti. O único desejo legítimo é o desejo de uma maior realização de Deus, pelas coisas de Deus e pelos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus podem se tornar nossos pensamentos. Se aprendermos a contemplar a Deus em vez de desejar ou esperar qualquer coisa. A expectativa em si pode ser meditação. Contudo, se essa expectativa assumir a forma de observar o pequeno botão se desabrochar até se tornar uma rosa
desabrochada de contemplar a escuridão da noite repentinamente iluminada pelas estrelas cintilantes e a luz suave da lua, de esperar que o sol nasça e que a plenitude de sua luz e calor nos envolvam. Mas quando a expectativa implica que Deus se moverá para fora de sua órbita para obedecer às nossas orientações, súplicas ou desejos e vontades pessoais, então tal expectativa se torna um pecado. Através da meditação, a beleza, a atividade, a abundância, a alegria e paz da graça de Deus nos alcançam. Na meditação, somos envolvidos por Deus. Deus deve amar seus filhos, porque Ele criou todo o céu e a terra para eles, para você e para mim. É mais reconfortante saber que Deus nos ama do que saber que o amamos. O amor de Deus é expresso como nosso amor. Sem o amor de Deus por nós, não poderíamos amar a Deus, porque há apenas um amor, o amor de Deus, e todo amor é de Deus. Esta compreensão do amor de Deus por seu universo e por seus filhos é uma forma de meditação em que não há desejo de que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Nenhum sentimento de que Deus deveria estar fazendo mais do que Ele já está fazendo. Se há algum desejo, deve ser que possamos apreciar mais grandemente o amor de Deus e que Ele está fazendo em nossa vida, em nossa mente, em nossa alma, em nosso corpo e em nosso bolso. Vamos ponderar as generosidades que estão em todos os lados e perceber que nada disso seria possível a não ser pelo amor de Deus por seus filhos. Deus tem nos dado o sol para que possamos ter luz de dia e a lua para que possamos ter luz durante a noite. Ele tem nos dado a terra e os mares para que possamos ser alimentados. Ele tem nos dado as brisas suaves para que possamos ser refrescados. Deus tem fornecido todas as nossas necessidades. A meditação é uma contemplação das formas infinitas pelas quais Deus nos ama e as formas infinitas do amor de Deus por sua criação. Não nos voltamos para Deus por mais nada, exceto pela alegria de nos deleitarmos em sua presença, em sua graça, em seu amor. Não precisamos nos preocupar muito com nosso amor por Deus. Isso acontecerá de maneira normal e natural, e encontraremos maneiras de expressar esse amor. Nem sempre são aqueles que falam mais abertamente de seu amor a Deus que o amor é maior. O amor de Deus, realizado em silêncio e em segredo, evidencia-se em atos de benevolência. No amor de Deus não há crítica, nenhum julgamento e nenhuma condenação. No amor de Deus não há ontem. O amor de Deus está fluindo agora. Ele não pode se reter, nem pode se dar. O amor de Deus é um estado de é.
um estado de ser, e através da meditação e contemplação de Deus, este amor de Deus permeia nossa consciência. Ele é percebido e sentido a tal ponto que a oração se torna um estado constante e contínuo de nosso ser. A oração é uma contemplação do amor de Deus por seu reino. É uma compreensão da presença de Deus, preenchendo todo o espaço, uma consciência de paz, alegria e abundância, uma quietude e silêncio interior, uma abstenção de pensamento e desejo. Oração é contemplar e testemunhar a graça de Deus. É uma realização do é a sagrada contemplação. Onde tu estás, eu estou. Onde eu estou, tu estás. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Lucas 15:31. A graça de Deus é a minha suficiência em todas as coisas. O amor de Deus está envolvendo a mim e a este universo. A paz de Deus está sobre este mundo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Onde quer que eu esteja, o Senhor é. Salmos 23:1. A oração é uma contemplação do é. Deus é, a vida é, o amor é, a alegria é. A oração é uma manifestação de gratidão por Deus ter nos dado os céus e a terra para a nossa glória. A oração é um coração cheio de gratidão pelas bênçãos ainda maiores na oração e ainda por serem reveladas. Tu mostrar-me-ás a vereda da vida. Na tua presença está a plenitude de alegria. A tua mão direita há prazeres para sempre. Salmos 16:11. Dentro de cada indivíduo, muito dentro, profundamente oculto, por trás da máscara da identidade pessoal, está aquela parte dele que está em e é de Deus. Na verdade, é o eu Deus se revelando como um ser espiritual individual. Este eu nunca é afetado por qualquer experiência que possamos passar. Ele é intocado pelo nascimento, idade ou morte. Ao longo dos tempos, este eu de você e de mim está sobre os negócios do Pai. Lucas 2:49. Desdobrando-se e expressando-se de acordo com o plano divino. Ele nunca flutua ou se desvia de seu estado eterno de ser espiritual e trabalho designado. Este eu é a nossa identidade espiritual, através da qual a vontade de Deus está sempre funcionando. A graça de Deus está sempre alimentando e sustentando a sua vontade. Deus é a sabedoria, a própria vida, a alma do ser espiritual individual. Deus é nossa verdadeira identidade e individualidade. A criança nascida morta, o jovem soldado morto em batalha,
as multidões destruídas pela peste ou epidemia. Nenhuma dessas experiências jamais atinge você, a mim ou a eles. Por trás dessas ocorrências desagradáveis, o ser, nosso verdadeiro ser, permanece imperecível e imperturbável, inconsciente do hipnotismo do senso mortal. Sob o efeito do hipnotismo, a vida do indivíduo continua imperturbada, intocada e sem conhecimento das excentricidades que o hipnotizador induz sua vítima a realizar. Despertando do transe, o indivíduo retoma sua vida normal, sem nenhuma consciência do que aconteceu sob o efeito mesmérico. Exatamente dessa forma, ao despertar da sensação de doença, falta ou pecado, o eu do sentido material é dissolvido. Eu vivo, mas não eu, não o senso humano de eu. Agora, Cristo vive minha vida. Agora, a nossa suficiência é de Deus. Não somos mais dependentes de qualquer pessoa ou condição no reino externo. Deus é a nossa suficiência. Olhamos apenas para Ele, para aquele que está em você. 1 João 4:4. Para tudo que é necessário em nossa experiência. Agora compreendemos esse eu que nunca nos deixará nem nos abandonará. Agora sabemos que Deus é a nossa suficiência em todas as coisas. A capacidade de comungar com Deus nos é dada somente pela graça, como um dom de Deus. Profecia e cura divina também são dons do Espírito e se expressam quando a graça acalma as faculdades de raciocínio da mente. Sob a graça, o ser é inundado de luz, embora não necessariamente uma luz visível. O corpo está sem peso e sem sensação. Existe uma unidade com toda a vida. Isso não é ser uma parte da natureza, ou mesmo uma parte de Deus, mas sim o próprio tecido da vida em si. O ser se agita nas folhas da árvore e é uma substância e o sabor de seus frutos. A pessoa se sente sendo a essência do mar, a verdadeira ascensão e queda das ondas, o fluxo e o refluxo das marés, a beleza das rochas, pedras e corais sobre as águas. Toda a vida é uma. O único ser divino, infinito, surge através de todos os seres, como uma vida e um amor. Uma alma une toda a criação em seu abraço e é a vida de toda a criação. Esta alma não está sendo separada ou apartada de qualquer forma de vida. A alma não está em nenhum ser ou forma de ser, nem a alma está separada do ser, pois a alma é ser. Eu não estou na terra, nem na árvore, nem no pássaro. Eu sou estes. Eu sou o movimento suave das nuvens, ainda mais ao próprio tecido das nuvens. Eu sou o brilho do sol e seu movimento. Eu sou a brisa no ar,
o balanço das folhas das palmeiras, mas a própria palmeira em si. Eu olho para fora das estrelas, mas sendo também o céu. Eu mantenho as estrelas dentro de mim. Abaixo está mundo sobre mundo dentro do meu abraço, enquanto eu olho para fora desses mundos, para as estrelas acima. Eu sou a vida e a cor da jade em meu anel e a consciência dos órgãos do meu corpo. Não há lugar onde eu pare como a vida de um ou comece como a vida ou mente de outro, porque tudo é um. Eu fluo através de todos, em tudo como tudo. Eu sou também o fluxo. Eu sou em sons musicais, mas eu sou o próprio som em si, de toda a criação. Eu sou a essência, a fibra, o tecido, a forma, a ação, a própria mente e a própria vida. O sol brilha e nós dizemos, é o sol. Nunca dizemos assim, ele é. As árvores crescem, o fluxo do riacho continua, a chuva cai, a criança é nascida. Nós dizemos assim, eles nunca o fazem. A imortalidade do ser é tão evidente que não precisamos dizer que é assim. A harmonia do ser é pela graça do invisível e não é produzida ou influenciada por nossos dizeres. Não por nosso poder de pensamento, nem por nossa força de vontade, mas pelo Espírito gentil. Os pássaros voam, os peixes nadam e os cães brincam. Por ele, a lua brilha, a maré sobe, os casais acasalam-se e o ser alegre entoa uma canção. Descansar pelas águas calmas, descanse, deitar em verdes pastagens, deite-se, não diga, eu estou descansando ou eu estou deitado. Minha paz eu dou a ti, mas não diga isso, deixe isto ser, debaixo estão os braços eternos. Mas não expresse esse pensamento, reconheça-o. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei, mas não o digas com os teus lábios, reconheça-o. Não busque harmonia ou saúde, nem mesmo Deus. Eles não podem ser encontrados, eles já são. Fique quieto, somente no silêncio profundo, somente abstendo-se do pensar, somente abandonando a luta por Deus, pela paz, pela fartura, pela companhia. Estes podem ser experienciados. Você vê o que eu estou dizendo? Deus, saúde, abundância, liberdade, amizade. Essas não são entidades ou identidades, são experiências. E essa experiência de Deus é o que vem até nós. E vem até nós somente através do processo conhecido como meditação. Deus, saúde, abundância, liberdade, amizade. Essas não são entidades ou identidades, são experiências. E essa experiência de Deus é o que vem até nós, e vem até nós somente através do processo conhecido como meditação.
Gratidão.